Porque eu tenho, sempre tenho, eu sempre tenho. Então, vamos lá. Doutora Flávia, sabe que eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente? Eu sei, no período da tarde a gente vai ter a TO, a Andrea, que vai falar sobre a funcionalidade aqui, como tornar uma pessoa com deficiência funcional, que vai de encontro com o que você falou. Mas assim, qual a dica que você daria, assim, como pediatra, para as mães, para inserir, qual idade mais ou menos a gente deveria começar a abordar esse assunto? Aqui pode, aqui não pode... Porque eu vejo que às vezes a escola, às vezes trata um pouco isso, a TO trata um pouco disso na clínica, mas eu queria que você falasse para quem não tem um acompanhamento com TO, por exemplo, para que a mãe possa ter esse norte e fazer em casa, mãe, pai, vovó, enfim, a família. Na verdade, gente, vou falar uma coisa, eu trabalho meio período, vou extrapolar um pouco a sua pergunta para dizer uma coisa, trabalho meio período no SUS em Paulínia. E pelo menos 7 a 8 vezes por semana eu recebo cartas da escola assim: encaminho fulano para investigação neurológica, porque não cumpre regras, não para quieto, não está alfabetizado, não. Será que eu acho que as regras elas começam desde sempre e são regras que a gente vai criando aos poucos. A gente vai dizer assim, eu tenho uma briga eterna em casa, porque a Ana, ela se acha mãe do João, né? Então a Ana, às vezes, ela impõe certas coisas que são inacansáveis. Ele não alcança. E eu falo, calma, vamos devagar, né? Então, assim, desde pequena a gente foi colocando o que eram as regras, o que precisa ser feito, o que era capaz que ele fizesse. Se ele não era capaz, eu ia ajudar. Se não chegasse a ser capaz, a gente ia dar um jeito. Então, as regras, esse cuidado de o que pode na minha casa, o que pode na casa do vizinho, o que é legal, de onde eu vou num passeio, tudo isso é construído desde sempre, porque a gente também foi assim. Minha mãe me deu educação, foi fazer. Hoje em dia, a maior parte das pessoas são educadas pela internet, pelo YouTube, por sei lá o quê, né? Então, as famílias, elas não têm mais esse... ou elas têm que pôr para outra pessoa fazer, ou a mídia está cuidando de tudo isso, a gente tem que ter pulso firme. Já chegou uma mãe, ela falando assim, ela não fez os exames, doutora, porque ela não quis vir. 12 anos. E o que a senhora quer que eu faça? Porque tem que trocar meu papel como pediatra. Era pedir o exame e interpretar, explicar qual é a importância. Será que o meu papel também era buscar lá na casa dela, com força, seja de alguma forma? Às vezes chega coisa pra mim que eu falo, o que eu vou fazer com isso? Então eu acho que a gente começa desde sempre. E isso vai invadindo cada fase da vida. Então, quando acontece uma coisa que eu acho que talvez não seja adequada, e já aconteceram várias coisas, por exemplo, tanto no consultório, às vezes a família me traz, porque o outro às vezes tem um peso maior, né? Se eu não vou no médico, ele manda eu parar de comer alguma coisa, talvez faça mais sentido do que a minha mãe ficar falando na minha cabeça, né? Então, muitas vezes ela vem e eu digo, vamos lá, vamos pensar juntos, você acha que isso foi adequado, não foi adequado? E muitas vezes eu jogo a pergunta, você acha que isso para um menino de 14 anos é legal? Será que você não deveria ter perguntado para o outro, né? Então, o que nós vamos fazer? O João, por exemplo, esse ano recebeu uma advertência na escola bem feia, porque ele extrapolou. Ele viu um negócio na internet e replicou na sala de aula com um amigo da escola. Foi péssimo. Ele teve as consequências, nós conversamos sobre isso dias e dias e dias. Em seguida, ele teve um episódio muito ruim de capacitismo na escola com ele. E não foi feito nada pela escola. Foi colocada a culpa nele. E ele sabia, e ele sentiu que não era culpa dele. Ele disse, mamãe, esse amigo que ficou com raiva dele, me chamou de... Ele disse essa palavra, ele me chamou de autista. Como se isso fosse um xingamento. Eu disse, vamos lá, filho, primeiro, você é autista? Não, e se você fosse? Você acha que isso é um xingamento? O errado é você? Sabe por que ele recebeu isso? Ele queria fazer amizade com o menino de novo. Então ele foi lá e tentou abraçar. E o menino disse, eu não quero te abraçar. Porque eles se abraçam, os amigos, entre eles. E aí ele falou, você é gay. Se eu gay, não me abrace.
E aquilo para ele disse, mamãe, ele ficou sem entender, ele falou, mas eu não sou gay, eu só queria dar um abraço no meu amigo. Sabe o que veio da escola? Por favor, ensine os limites para o João. Ele abraçou um colega sem que ele permitisse. Eu disse, você perguntou por que ele abraçou o colega sem que ele permitisse? Eu vou falar com ele, não vai acontecer mais. Mas foi porque o meu amigo, ele queria voltar a ser amigo dele. E ele abraça os outros amigos. Ela não precisava ter falado daquela forma comigo. Em nenhum momento eu falei, você observou todo o capacitismo que teve ao redor? Não só para o João. Todo o resto, a homofobia que estava atrás, todo o resto, eu expliquei para ele. E eu expliquei, vamos lá, vamos pensar nas pessoas que nós conhecemos que são gays. Então, eu pensei, fulano, o que tem, né? Mãe, e aí? Ué, tipo, não muda, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu falo assim, esses limites, essas regras, essas coisas, a gente tem que falar, e a gente tem que ser, foi um assunto muito difícil para eu falar com ele, né? De dizer tudo isso, né? Ele falou assim, me chamou de dar um filho, você não dá? Só, e aí? Bom, mas que bobo, né? Tipo assim, onde que ele estava com a cabeça de falar isso? Então, eu acho que assim, para a gente falar sobre tudo isso, também falar sobre o processo da deficiência, suas dificuldades, ele falava, quando ele se entendeu uma pessoa com síndrome de Down, ele tinha 6 anos, só que isso foi construído aos poucos. Ele se identificou com uma outra pessoa, e a gente desde então vem criando. Então ele fala, por que eu preciso de um acompanhante na escola? Porque você está com dificuldade. Então eu sou burro? Não. Por que a pessoa que está do seu lado, o que ela faz? Né? Então um dia ele falou assim, eu não quero ir mais no fone, não vou mais no fone, pronto, acabou. Tudo bem, você sabe por que você vai no fone? Não, o telefone te ajuda a falar melhor, para que as pessoas possam te entender e que você dê a sua opinião. Tá bom? Mas se você não quiser ir mais, não tem problema. Isso aí. No outro dia ele falou assim, vamos mãe, no fone, tá na... Sabe? Ele tem que ter esse processo. É óbvio, eu vou dizer agora assim, eu estou em berço de ouro, eu estou dizendo uma questão do meu filho que ele tem uma compreensão muito boa. Talvez eu precise usar artimanhas lúdicas para criar tudo isso para uma outra pessoa com uma compreensão diferente. Eu preciso criar outra estratégia para que isso tenha importância para ele, né? A minha filha mais nova perguntou. Mamãe, eu não sou inteligente? Eu já falei, já veio, né? Né? Fulano, e o João não é? Como você pensa nisso? Uai, mamãe, pensa bem. É só ele prestar atenção na professora que está lá na frente. Por que ele precisa da outra para ajudar? Volta a fita, Olivia, vamos começar do princípio, vamos entender tudo isso. E tudo bem, nunca mais aconteceu isso. Pelo contrário, ela acha que as coisas que ele faz muito mais legais e ela acha injusto. E ela não ia porque vai. Entendeu? Porque tudo é muito explicado, muito organizado. Ah, mas a meu filho não tem esse entendimento. Então vamos transformar isso em uma forma lúdica. Vamos conversar com o terapeuta para que seja também. Vamos conversar. Você entendeu que a gente tem que criar esse ambiente de outra forma? Então, no consultório, às vezes eu falo isso. Vamos participar mais do outro disso. Essa semana veio uma mãe e falou, eu não quero falar sobre isso. Eu acho que ela vai sofrer. Eu falei, então, vai mesmo. É o contrário. Você se reconhecer. O endócrino dele perguntou, João, agora é o momento. Você quer fazer um remédio para ficar mais alto? Meu marido tem 1,90 m. Ele queria ter o tamanho do meu marido. A condição de síndrome de Down dá a ele uma baixa estatura. Se ele chegar a 1,60 m, a gente está muito feliz. Ele disse para o endócrino, não, tio Alex, por quê? Falou, você não queria ficar mais alto? Mas eu estou no tamanho dos meus amigos, minha namorada vai te aqui. Você entendeu que a minha expectativa do meu marido, seja lá de quem foi, que ele tivesse 1,90 m, mas para ele, funcionalmente, aquilo estava muito bem. Então a gente precisa começar a olhar com outros olhos, mudar o nosso olhar para tudo isso. Mudar o nosso olhar para as nossas expectativas, mudar o nosso olhar para qual é a expectativa do outro. Então a gente tem que ter um pouquinho, a gente tem que refinar um pouco mais isso. Quebrar um pouco a nossa vaidade. Essa palavra é uma palavra que eu entendi muito tempo depois qual é. Vaidade não é isso aqui, ó, estou bonitona, Ju. Entendeu? Não é isso, é a vaidade do que eu criei. Eu queria um filho. Eu não quero trocar nada, não tenho nada. Todas as questões têm que ser, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter uma dificuldade, todo mundo vai ter. Então a gente tem que ir quebrando aos poucos. Eu acho que
essa questão é desde sempre. Ela vai aparecer. Quando o João nasceu, eu já pensava, e se ele vai calhar alguém da escola e a pessoa não quiser, ele vai ser frustrante, não sei o que, não sei o que. Foi frustrante? Foi muito. Mas ele aprendeu. Eu dei a chance dele conhecer o grupo, onde lá não foi frustrante. Lá ele tem uma postura de líder. Dentro do grupo, ele é o João de verdade. Entendeu? Então, assim, lá ele consegue expor a opinião dele, ele consegue fazer as coisas. Na escola, ele passou a ser melhor em outras posições também. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não. Acho que chegando a minha vez, eu te conto. Não é porque só vivendo. Mas é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Obrigada.